Você que nos acompanha já sabe que todo dia a gente tem informação de qualidade. Que informação é essa? Anatomia orientada para a clínica, uma anatomia aplicável. E hoje eu vou estar falando sobre o quadril, mas uma informação relativamente específica dele. Por quê? Porque eu vou falar sobre um componente vascular. O que a maioria das pessoas já sabem, que a região da articulação, o acetábulo, é formado pelo ilíaco, pelo isquio e pelo pubis. Os três ossos que formam o quadril vão formar também a superfície semilunar, a parte cartilaginosa da articulação do quadril. E essa articulação vai se conectar com a cabeça do fêmur. Uma articulação de muita amplitude de movimento. Vai estar trabalhando em todos os eixos possíveis: flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução, adução, muita amplitude. E outra coisa que muita gente já sabe é que existe aqui um ligamento que vai conectar a região da cápsula à cabeça do fêmur, a fóvea da cabeça do fêmur. Por que que esse ligamento é significativo e é importante para a gente? Porque esse ligamento aqui, ele vai ser o conduto, ele vai ser o canal de passagem de uma artéria, de um ramo da artéria obturatória, que vai chegar até a cabeça do fêmur para cuidar da nutrição dela. E vão ter, claro, pequenos colaterais que vão para toda essa região. Qual é o ramo principal dessa zona? Artéria obturatória. Maicon, o que é importante para eu trabalhar um fator arterial? Várias situações. Assim como no nervo, a gente sempre considera as interfaces mecânicas. O que é uma interface mecânica? É o trajeto. Qual que é o trajeto dessa artéria desde o ponto de saída dela? Então, buscar desde a artéria ilíaca interna, ou ilíaca profunda, pontos de eventual estresse, e uma das principais zonas está no foramen obturado. Nesse foramen vai ter uma abertura que é destinada justamente à passagem da artéria obturatória e do nervo obturatório. Então a gente tem, perfurando essa região, a artéria e a inervação. A inervação que vai para os músculos adutores, todos eles, uma partezinha para o pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e grácil. Então, pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e grácil, todos eles são inervados por essa região. E o componente vascular tem uma importância maior para os músculos mais proximais, mas de uma maneira geral também vai enviar colaterais para os outros ramos. E o que é importante a gente saber aqui, nesse exato momento? Que existe uma membrana em tecido conjuntivo. E essa membrana, ela é influenciada pelos músculos que estão próximos da região. E dois músculos importantes se conectam diretamente no foramen obturado, que são quem? Olha como a anatomia ela pode ser simplificada. Músculo obturador interno, que está na face interna desse foramen, e o obturador externo, que está na face externa desse foramen. Em conjunto com o quadrado femoral, com os gêmeos, eles vão formar os pelvitrocanterianos. Então, a relação de mobilidade do fêmur com o acetábulo é importante, a relação de mobilidade do ilho, do isquio e do pubis são importantes, porque ambos vão influenciar ou podem influenciar a artéria obturatória, que é um fator vascular importante, tanto da cabeça do fêmur quanto de tecidos moles muito próximos a ela.
E além disso, mais uma dica aqui que pode ser chave no tratamento do quadril, daqueles pacientes crônicos que não estão conseguindo cicatrizar e que tem de alguma maneira diminuição da amplitude de movimento, que tem padrões de desgaste articular, aqueles que vocês têm uma dificuldade até em mobilizar a região do quadril, a dica é: deem uma olhada como está a coluna lombar desse paciente, principalmente a região de L1 e de L2, porque é dessa zona que sai o controle neural que vai para essa artéria. Controle neural que vai para uma artéria, eu estou querendo dizer que é a inervação simpática que vai fazer essa artéria permanecer mais dilatada ou constringir essa artéria conforme a necessidade. E o que acontece? Em alguns casos, no qual o estresse na região neural, lá na coluna, ele é aumentado, acontece que o fator nutricional, pelo calibre do vaso sanguíneo em uma simpaticotonia mantida, pode ficar prejudicado. E menos oxigênio, menos nutriente leva à alteração do tecido, leva à alteração da musculatura, do ligamento. Então são pacientes que têm uma dificuldade de cicatrizar sozinho. O processo de autocura dele acaba não acontecendo como deveria. Além de L1 e L2, mais uma dica: músculo psoas. Tá? O músculo psoas é um músculo íntimo da inervação e da vascularização, que vai para a região de pelve e de membro inferior. Então sempre verifiquem como que está esta musculatura. E dessa maneira a gente encerra mais esse grande insight relacionado à anatomia orientada para a clínica.